Menino negro chora e surpreende milionário com pedido: Você pode ser meu pai no Dia dos Pais? Imagine um evento beneficente de luxo, em um dos bairros mais nobres do Brasil, empresários, celebridades, imprensa, todos presentes para prestigiar a inauguração de um projeto social criado por um milionário conhecido por sua frieza e distância emocional. Tudo caminhava dentro do esperado, até que um menino negro de cerca de 8 anos rompe a multidão, sobe no palco improvisado, encara o homem que todos temem e faz um pedido que ninguém jamais esqueceria: Você pode ser meu pai no Dia dos Pais? A pergunta atravessou o silêncio como um raio. O menino tremia. O milionário congelou. A plateia inteira prendeu a respiração. A partir desse momento, começa uma história que vai mudar vidas, revelar segredos do passado, unir mundos completamente diferentes, se transformar um homem que jurava nunca mais se apegar a ninguém. Agora me conta, de onde você está assistindo? Já deixou seu like? Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. Porque o que vem a seguir vai mexer com o seu coração. O céu de domingo estava limpo, como se o dia tivesse sido encomendado. O jardim da Fundação Esperança, no coração de um bairro luxuoso da capital paulista, estava decorado com arranjos discretos e mesas brancas cobertas por tecidos leves. Era a inauguração do programa Laços Reais, um projeto social financiado pelo renomado empresário do setor de produtos naturais, conhecido pelo público apenas como o Milionário. Aos 58 anos, ele era uma figura imponente. Sempre com o mesmo terno escuro impecável, os cabelos grisalhos bem aparados e o olhar duro de quem construiu um império com as próprias mãos. Nunca sorria em fotos, dizia que sorrisos abriam brechas demais. Enquanto apertava mãos e posava ao lado de políticos, artistas e investidores, o milionário analisava mentalmente cada detalhe do evento. Nada podia sair fora do planejado. Nada podia parecer improvisado. Imagem era tudo. Controle era tudo. Foi então que algo absolutamente fora do roteiro aconteceu. Um menino pequeno, negro, franzino, com roupas simples e olhos enormes, rompeu a barreira dos voluntários e caminhou sozinho até o palco onde o empresário fazia um breve discurso sobre responsabilidade social. Os seguranças hesitaram. A diretora do abrigo tentou intervir. Mas era tarde. O menino subiu os 2 degraus do palanque com passos decididos. Em uma das mãos, carregava um papel dobrado. Na outra, um brinquedo velho. Chegando perto do microfone, olhou para o homem que, até então, parecia inalcançável. Seus olhos brilharam, e sua voz falhou no começo, mas logo se fez ouvir: Você pode ser meu pai no Dia dos Pais? O silêncio foi imediato. Como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. O empresário, pego completamente desprevenido, encarou a criança como quem encara uma revelação. Ele não conseguia responder. Não sabia se devia sorrir, abaixar-se, repreendê-lo ou simplesmente sair do palco. A multidão, antes agitada, agora observava em choque e curiosidade. A diretora do abrigo correu até o menino e o pegou no colo, tentando contornar a situação. Desculpem, ele só queria entregar um desenho, e disse, tentando minimizar o impacto. Mas o estrago, só o milagre, já estava feito. As câmeras captaram tudo. O vídeo viralizou antes mesmo do final do evento. Naquela mesma noite, o milionário revia as imagens em seu tablet, sozinho em seu escritório. O silêncio da mansão contrastava com os risos e gritos de crianças que preenchiam o vídeo que ele assistia repetidas vezes. A imagem do menino, seus olhos brilhantes, sua coragem, o deixaram inquieto. Ele, que por décadas blindara o coração, não conseguia entender por que aquela cena o tocava tanto. A assistente pessoal entrou discretamente na sala. A imprensa está querendo um posicionamento. E os patrocinadores estão divididos. Uns acham que foi ótimo. Outros acham que ficou emotivo demais. Ela hesitou. E o senhor, quer que eu prepare uma resposta oficial? Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. Agende uma visita ao abrigo. Discreta. Sem imprensa. A assistente olhou surpresa. Visita?
Quero entender quem é esse menino. 2 dias depois, em um abrigo modesto na Zona Leste, o milionário chegou em seu carro blindado, sem comitiva. Desceu sozinho, carregando uma caixa com livros e jogos novos. A diretora o recebeu pessoalmente, visivelmente nervosa. Senhor, o menino se chama Miguel. Tem 8 anos. Está conosco desde os 4. Muito imaginativo, apaixonado por desenho. Cria histórias, mundos. Fala pouco, mas quando fala, e ela sorriu. É direto, como o senhor viu. Ele tem família? A mãe deixou uma carta antes de partir. Disse que não tinha condições de criá-lo, mas queria que ele crescesse acreditando que podia ser o que quisesse. O pai, e nunca foi identificado. Enquanto a diretora falava, o milionário observava os corredores pintados com cores vivas, os brinquedos doados, os quartos coletivos. E então o viu, de Miguel, sentado em uma mesinha de madeira, desenhando com concentração. O empresário se aproximou devagar. Está desenhando o quê? O menino olhou para cima e, sem medo, respondeu, você. E eu? Num parque. Ele mostrou o desenho de um homem de terno e um menino de camiseta correndo entre árvores coloridas. Havia pipas no céu. É o Dia dos Pais, completou Miguel, sem sorrir, como se estivesse dizendo algo óbvio. O milionário não sabia o que dizer. Ele sentou-se, pela primeira vez em muito tempo, no chão. Ficaram ali, lado a lado, sem pressa, enquanto o menino desenhava mais uma cena. O silêncio que antes o incomodava agora parecia acolhedor. Na saída, a diretora se aproximou, discretamente. Ele fala de você todos os dias desde o evento. Disse que você tem o cara de pai corajoso. Eu nunca ouvi essa expressão antes. O milionário ficou em silêncio. No carro, a caminho da mansão, olhou pela janela. As ruas passavam rapidamente, mas sua mente estava presa naquele pequeno momento de paz, em que um menino qualquer o fez se sentir visto, não como milionário, mas como homem. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que não tinha o controle de algo. E, estranhamente, isso o fez sorrir. O sábado amanheceu nublado na cidade, com uma leve garoa pairando sobre os telhados das casas e prédios. Era o tipo de dia que o milionário costumava passar em silêncio, lendo relatórios, corrigindo propostas, assistindo a entrevistas do setor de bem-estar e anotando ideias em seu inseparável caderno de couro preto. A mansão em que morava era silenciosa, impessoal, como um hotel de luxo sem hóspedes. Tudo no lugar, nada fora da ordem. Ele gostava assim. Pelo menos, gostava até agora. Sentado na cabeceira da grande mesa de café da manhã, olhava a bandeja de frutas cortadas com precisão. Nada parecia apetitoso. Seu olhar, no entanto, se mantinha fixo na tela do celular. Uma única notificação se destacava, de mensagem da diretora do abrigo. A foto era simples, tirada de um celular antigo, mas carregava uma força difícil de ignorar. Miguel estava com um dos desenhos nas mãos, apontando para o céu, sorrindo de lado, com os olhos semicerrados pela claridade. No canto inferior da imagem, rabiscado com lápis de cor, lia-se: "Desse sou eu com o meu pai no parque. Já já vai ser de verdade." O milionário deixou o celular sobre a mesa e empurrou o prato. Caminhou até a janela, onde a chuva agora escorria de leve. Era fim de semana. Não havia imprensa, não havia evento. Nada o obrigava a agir. E mesmo assim, algo dentro dele o empurrava em uma direção clara. Chamou seu motorista e pediu para prepararem o carro. Disse apenas 3 palavras: "Vamos buscá-lo." A chegada ao abrigo foi discreta, como sempre exigia. Não queria alardes, fotos, muito menos câmeras. A diretora o recebeu com um sorriso confuso, mas acolhedor. Parecia surpresa, mas não desconfiada. Miguel estava no pátio, desenhando em uma parede lateral que havia sido liberada para pinturas. Vários traços coloridos cobriam o concreto cinza. Entre eles, uma casa grande, um sol vermelho e 2 figuras de mãos dadas. Ao ver o carro estacionar, largou o pincel e correu em disparada. Não perguntou nada.
Apenas abriu a porta traseira e entrou, sentando-se com a naturalidade de quem já sabia que aquele momento chegaria. Durante o caminho, o silêncio tomou conta do veículo. O milionário tentou puxar assunto com um tímido "ou você gosta de desenho animado?" Miguel assentiu com a cabeça, sem falar. Logo em seguida, apontou para o rádio e pediu: "Pode colocar música?" O homem ficou alguns segundos procurando uma estação até achar uma com voz suave e um ritmo calmo. Miguel fechou os olhos e encostou a cabeça na janela. Dormiu antes da música acabar. Ao chegar na mansão, o garoto acordou com um leve toque no ombro. Desceu do carro e ficou imóvel por alguns instantes, observando a construção enorme à sua frente. Os olhos passearam pelas janelas, colunas, jardim milimetricamente cuidado. Depois olhou para o homem que estava ao seu lado. "Isso tudo é seu?" perguntou. "É, mas tem muito espaço sobrando", respondeu o milionário, abrindo o portão lateral. A primeira coisa que Miguel fez ao entrar foi tirar os sapatos. Disse que em casa a gente não suja o chão limpo. Depois, correu até a sala e apontou para uma estante cheia de livros organizados por cor. "Você leu todos esses?" "Não. Só metade." "Você tem tempo de ler?" "Ultimamente, estou tentando arrumar mais." Miguel percorreu os corredores com olhos curiosos, tocando levemente as paredes, os quadros, os móveis. Perguntou se podia desenhar ali mesmo, no chão da sala. O milionário hesitou, mas acabou cedendo. Trouxe papéis, lápis de cor, canetinhas. Assistiu o menino se deitar no tapete persa como se estivesse em casa, traçando histórias que só ele entendia. Na cozinha, pediu um lanche. O chefe pessoal do milionário preparou um prato requintado, mas Miguel pediu pão com manteiga e achocolatado. O milionário observou, com um misto de surpresa e admiração, o quanto coisas simples podiam trazer tanta alegria. Durante a tarde, assistiram a um desenho animado. Miguel ria alto, sem pudor. O milionário ria baixo, sem perceber. Era como se aquele riso limpo estivesse limpando algo dentro dele, camada por camada. Mais tarde, ao anoitecer, caminharam pelo jardim. Miguel segurava um balão colorido que encontrara em um dos armários de festa. Olhou para o céu e disse: "Sabe por que desenhei a gente no parque?" "Por quê?" "Porque é o único lugar onde as pessoas andam devagar. E eu gosto de andar devagar com você." Foi a primeira vez que o milionário sentiu um nó na garganta em muitos anos. Aquela frase, dita com tanta simplicidade, atravessou as camadas de resistência, formalidade e rigidez que ele mesmo havia construído ao longo da vida. Um menino de 8 anos o fazia ver o mundo por uma nova janela. Uma janela que ele havia fechado há tanto tempo que nem lembrava mais como abri-la. Na hora de dormir, Miguel pediu para dormir no quarto de hóspedes que dava para o jardim. Disse que gostava de acordar com a luz. O milionário preparou o quarto pessoalmente, dispensando os empregados. Arrumou os travesseiros, verificou se havia cobertores suficientes e sentou-se na beira da cama. "Boa noite", disse. "Boa noite, pai de desenho", respondeu Miguel, sorrindo já com os olhos fechando. O milionário ficou parado por alguns segundos. Observou o menino dormir profundamente. Respirava com calma, como se aquele lugar, aquela casa, aquele momento, fossem exatamente o que ele precisava. Ao sair do quarto, passou pela biblioteca. Sentou-se em sua poltrona favorita e abriu um dos livros mais antigos da estante. Mas não leu. Ficou olhando para a lareira apagada, pensando em como aquele dia fora diferente de tudo o que já viverá. No dia seguinte, acordou cedo. Mas dessa vez não para reuniões, nem para conferências. Quis preparar o café da manhã por conta própria. Torradas, frutas e achocolatado. Tudo como Miguel havia pedido. Quando o menino desceu as escadas, ainda de pijama, e viu a mesa posta, sorriu com os olhos. Sentou-se de frente para o milionário, que apenas disse: "Você gosta com ou sem casca?" Miguel respondeu, pegando uma maçã cortada: "Assim está perfeito." Naquele instante, sem que ninguém dissesse nada, os dois entenderam que algo havia mudado. Uma ponte havia sido construída.
E nenhuma tempestade seria capaz de derrubá-la facilmente. Palavras ditas, gestos simples, olhares trocados, tudo isso agora fazia parte de uma nova rotina. Uma rotina que começava a moldar não só o futuro do menino, mas também o do homem que sempre achou que já sabia tudo sobre a vida. A manhã de segunda-feira começou diferente. O milionário, acostumado a despertar ao som de alertas do mercado financeiro e notificações de reuniões, acordou com um som que não ouvia há anos e gargalhadas infantis vindas do andar de baixo. Por um momento, pensou que estivesse sonhando. Mas ao descer as escadas e encontrar Miguel sentado no tapete da sala, cercado por lápis de cor, folhas e uma fatia de melancia que ele insistira em comer com as mãos, percebeu que não era sonho. Era real. E estava acontecendo dentro da sua casa. Miguel o cumprimentou com naturalidade. Disse bom dia com a boca cheia e perguntou se ele queria ver o novo desenho. Era um foguete com 2 passageiros, dele e o milionário, voando para um planeta onde ninguém precisa de sobrenome para ser importante. Aquela frase mexeu de um jeito estranho com ele. Lembrava-se dos tempos em que se sentia invisível no próprio ambiente familiar, onde as conquistas só valiam se tivessem sido planejadas, reconhecidas, batidas em carimbo. Miguel, com sua espontaneidade, mostrava que havia outros caminhos. O motorista os levou até o abrigo por volta das 10 da manhã. Miguel precisava voltar. A diretora já havia sinalizado que outras crianças poderiam se sentir esquecidas se ele ficasse por muito tempo fora. Ao chegar, o menino abraçou o milionário de forma rápida, sem cerimônia, e entrou correndo pelo portão. A diretora se aproximou com cautela. Trazia nas mãos uma pasta simples, de papelão, com o nome de Miguel escrito em caneta azul. Aqui estão os documentos dele. Você pediu para saber mais. Nessa pasta tem os desenhos que ele fez nos últimos meses, relatórios da psicóloga e uma cópia da carta que a mãe deixou. O milionário pegou a pasta sem dizer nada. Agradeceu com um leve aceno e entrou no carro. Durante o trajeto de volta, manteve os olhos fixos na capa da pasta. Não a abriu imediatamente. Só o faria à noite, sozinho, como fazia com tudo que envolvia sentimentos. Na mansão, voltou à rotina. Ou pelo menos tentou. Reuniões, videoconferências, relatórios. Nada parecia como antes. Os números continuavam crescendo, os lucros aumentavam, as metas estavam sendo superadas. Mas a sensação de vazio se mantinha. Como se tudo aquilo não fosse mais o suficiente. Pela primeira vez, ele se perguntava se estava construindo algo que realmente queria deixar como legado. Naquela noite, com o silêncio da casa reinando novamente, abriu a pasta. Passou os olhos pelos desenhos. Um mostrava o abrigo em chamas, com crianças fugindo. Outro, uma família com rostos apagados. E então, lá no fundo, encontrou o envelope dobrado com cuidado. A carta da mãe. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui mais ficar. Peço perdão por não ter sido forte o bastante. Meu filho é luz, é sonho, é arte. Que ele nunca perca isso. O pai dele não sabe que ele existe. E talvez nunca saiba. Mas Miguel merece crescer acreditando que pode ser amado. Mesmo que por alguém que não o gerou. O milionário leu cada linha 2 vezes. Depois 3. As palavras ecoavam de maneira incômoda. Ele próprio havia crescido com um pai presente apenas fisicamente. Exigia excelência, disciplina, postura. Mas nunca amor. Nunca um abraço. Nunca um elogio. Cresceu acreditando que ser amado era algo que precisava ser conquistado com esforço, com resultados. E agora, ali, diante daquela criança, via que o amor também podia ser oferecido sem esforço. Bastava estar presente. Ao longo da semana, os pensamentos se embaralharam. Tentou manter o foco nas tarefas do dia a dia, mas não conseguia. Na quarta-feira, decidiu fazer algo que nunca fazia, foi ao abrigo sem avisar. Queria ver Miguel sem a formalidade da visita agendada. Chegou no meio de uma roda de leitura.
A diretora o recebeu com um sorriso surpreso, mas o deixou à vontade. Sentou-se no fundo da sala, observando o grupo. Miguel lia em voz alta, com entonação séria, uma história sobre um dragão que morava sozinho no topo de uma montanha porque ninguém acreditava que ele fosse bom. Mas no fim, o dragão salvava uma vila inteira e ganhava uma família. O milionário se levantou no final da leitura e pediu para falar com Miguel sozinho. A conversa aconteceu no Jardim dos Fundos, sob uma árvore com folhas largas. Você realmente acha que eu sou como esse dragão? Miguel pensou por um tempo. Depois respondeu com simplicidade. Você parece sozinho. Mas também parece forte. E forte é bom para proteger. Essa resposta ficou ecoando por dias. No sábado seguinte, o milionário ligou para a diretora e pediu autorização para levar Miguel novamente por um fim de semana. Dessa vez, levou também outros 2 meninos do abrigo, para que não parecesse favoritismo. Organizou um piquenique no jardim da mansão, com jogos, lanches e uma pequena oficina de pintura. Pela primeira vez, a casa encheu-se de vozes infantis, de barulhos de passos descalços, de copos esquecidos nos cantos. Na manhã de domingo, Miguel encontrou o milionário na biblioteca e perguntou, sem rodeios, se podia chamá-lo de pai. O homem ficou em silêncio. Pensou em todas as barreiras que ainda existiam, a lei, a imprensa, a sociedade. Mas também pensou em algo mais forte. Pensou no vazio que sentia se enchendo cada vez mais de cor e calor. Você pode me chamar do que quiser. Desde que nunca pare de desenhar. Miguel sorriu, pulou em seu colo e começou a desenhar ali mesmo, sobre a mesa de carvalho da biblioteca. Fez um novo planeta. Dessa vez, o céu era verde e o chão era azul. Disse que era um lugar onde ninguém mentia sobre o que sentia. No final do dia, quando as outras crianças voltaram ao abrigo, Miguel abraçou o milionário com força e sussurrou no ouvido dele que aquele tinha sido o melhor fim de semana da sua vida. O milionário, sem saber exatamente como reagir, apenas retribuiu o abraço. Era a primeira vez que abraçava alguém de forma sincera em décadas. Na segunda-feira, decidiu abrir mão de uma reunião importante para visitar novamente o abrigo. Desta vez, sem carro blindado, sem terno. Levou apenas um envelope. Dentro dele, um pedido formal de apadrinhamento afetivo. Quando entregou o documento à diretora, ela se emocionou. Não era comum ver alguém de sua posição envolvido tão diretamente. Mas ele não estava mais interessado em ser comum. Estava aprendendo, com Miguel, que as coisas mais importantes da vida não seguiam fórmulas, nem estatísticas. Seguiam o coração. Na volta para casa, pela primeira vez em anos, ele abriu o teto solar do carro. Sentiu o vento no rosto. Pensou em seu pai, em todas as ausências, e na oportunidade que agora tinha de fazer diferente. A papelada burocrática para o apadrinhamento afetivo de Miguel seguia em andamento, mas o milionário sentia que, emocionalmente, o vínculo entre ele e o menino já estava selado. Não precisava de carimbos para entender que algo dentro dele havia mudado. E não era algo temporário. Era como se o menino tivesse destrancado uma porta que ele nem sabia que existia, e agora não conseguia mais fechá-la. A mansão começou a mudar lentamente. Antes silenciosa e minimalista, agora ganhava sinais de presença infantil. Um tênis esquecido ao pé do sofá, papéis coloridos pela mesa da cozinha, desenhos colados com fita no espelho do banheiro. O milionário não reclamava. Pelo contrário, passava mais tempo nesses espaços. Chegava do trabalho mais cedo. Deixava o celular de lado para ouvir Miguel contar as histórias que criava. Comprou uma pequena mesa infantil para colocá-la ao lado de sua escrivaninha e agora trabalhava com o menino ao lado, desenhando foguetes enquanto ele revisava contratos. Tudo parecia caminhar bem. Mas a vida, como sempre, não seguia uma linha reta. Durante uma visita à fundação onde o projeto Laços Reais havia sido inaugurado, o milionário foi abordado por uma jornalista. Ela havia estado no evento em que Miguel subira ao palco e, desde então, investigava a relação entre o garoto e o empresário. A conversa foi cordial no início, mas logo a repórter fez uma pergunta direta. É verdade que o senhor está tentando adotar o menino?
Ele respirou fundo. Disse apenas que o que acontecia entre ele e Miguel era um assunto pessoal. Mas sabia que não escaparia da curiosidade pública por muito tempo. A jornalista não publicou nada naquele dia, mas o aviso estava dado. O mundo estava de olho. 2 dias depois, ao buscar Miguel para passar mais um fim de semana juntos, foi surpreendido com uma notícia inesperada. A diretora do abrigo o chamou para uma conversa reservada. A assistente social responsável pelo caso de Miguel recebeu uma solicitação de visita de uma mulher que alega ser tia do menino. Ela mora em outra cidade, mas quer conhecê-lo. O milionário ficou em silêncio por um tempo. Aquilo não estava nos planos. Uma parente surgindo do nada, depois de tanto tempo, mexia com tudo. Mas não podia demonstrar insegurança diante da diretora. Agradeceu pela informação e disse que confiava no processo legal. Naquela noite, Miguel estava diferente. Mais calado, mais distraído. Durante o jantar, brincava com a comida no prato e evitava contato visual. O milionário tentou conversar, mas o menino desviava. Você tá bravo comigo? Miguel negou com a cabeça. É só que disseram que uma tia vai me visitar. Mas eu não lembro dela. E se ela me levar embora? O milionário respirou fundo. Não sabia exatamente o que dizer. Seu instinto queria garantir que aquilo nunca aconteceria. Mas a realidade era mais complexa. Eu não sei o que vai acontecer, Miguel. Mas o que eu sei é que você é importante para mim. E eu não vou desaparecer da sua vida, aconteça o que acontecer. Miguel assentiu devagar e se aproximou, abraçando o homem com força. Aquele gesto dizia mais do que qualquer palavra. Nos dias que se seguiram, a possível visita da suposta tia ocupou a mente do milionário. Investigou discretamente. Pediu a um advogado de confiança que averiguasse a veracidade da informação. Descobriu que a mulher existia, sim. Era irmã distante da mãe de Miguel, mas nunca tivera contato direto com ele. Após saber do vídeo viralizado, decidiu aparecer, talvez motivada pela exposição ou pela ligação tardia. O milionário sentiu o peso do sistema. Por mais recursos que tivesse, sabia que existiam caminhos legais que precisavam ser respeitados. E aquilo o incomodava. A ideia de perder Miguel começava a doer de forma inesperada. Em meio a esse turbilhão, outra notícia chegou para abalar ainda mais a estrutura que ele tentava construir. Uma das marcas parceiras da fundação decidiu se afastar do projeto Laços Reais. Alegavam que o foco excessivo na imagem do empresário com Miguel tirava a seriedade da causa. Diziam que parecia autopromoção. O milionário teve que enfrentar uma reunião tensa com os conselheiros. Alguns o apoiavam, outros o pressionavam. Pela primeira vez, se viu diante de uma escolha difícil de manter sua imagem corporativa intacta ou assumir publicamente seu vínculo com Miguel, correndo o risco de perder patrocínios importantes. Ele optou pelo segundo. Em uma entrevista ao vivo, foi direto ao ponto. Disse que sua relação com Miguel não era estratégica. Era pessoal. Que se descobrira um homem mais inteiro a partir do vínculo com o menino. Disse que não era sobre salvar uma criança, mas sim sobre ser salvo por ela. E que não se envergonhava disso. A repercussão foi imediata. Parte do público se emocionou. Muitos elogiaram a coragem. Mas os danos comerciais eram reais. 2 investidores retiraram apoio à fundação. A equipe de marketing sugeriu recuar. Ele recusou. Enquanto tudo isso acontecia, Miguel continuava sendo apenas um menino de 8 anos. Criando mundos em papel, pedindo pão com manteiga no café da manhã, perguntando por que o céu mudava de cor no fim da tarde. Certa noite, fez uma pergunta que o milionário jamais esqueceria. Por que você não tem foto de ninguém na sua casa? O empresário pensou. Nunca notara isso. Não havia porta-retratos. Nem de infância, nem de amigos, nem de família. Era como se tivesse apagado qualquer rastro de história. Talvez porque eu passei muito tempo tentando esquecer quem eu fui. Miguel,
com a simplicidade de sempre, respondeu: a gente não precisa esquecer. Só precisa desenhar por cima. Aquela frase ficou gravada. No dia seguinte, o milionário imprimiu a foto dos dois juntos no jardim. Colocou num porta-retrato simples e deixou sobre a lareira. Era a primeira foto dele com alguém naquela casa. A visita da tia aconteceu em uma tarde de domingo. O milionário não estava presente. Decidiu não interferir. Queria que Miguel tivesse espaço para sentir por si mesmo. A mulher era educada, mas distante. Levou um presente, contou algumas histórias da infância da mãe de Miguel, mas não havia conexão. O menino ficou quieto a maior parte do tempo. Observava, mas não se aproximava. Ao final da visita, a tia disse que não pretendia pedir guarda. Queria apenas conhecê-lo, talvez manter contato. A assistente social registrou tudo. O milionário soube da notícia no fim do dia. Sentiu um alívio que tentou esconder, mas não conseguiu. Na segunda-feira, Miguel chegou à mansão carregando uma sacola. Dentro dela, uma caixa feita de papelão. Pintada de azul e cheia de desenhos colados do lado de fora. Entregou ao milionário e disse: essa é a minha caixa de lembranças. Agora quero deixar ela aqui. Porque esse é o lugar onde eu mais me lembro das coisas boas. Ao abrir a caixa, encontrou desenhos antigos, um pedaço da fita do primeiro presente que ganhará no abrigo, uma concha quebrada, uma pedra azul e um recorte de jornal com a foto do dia em que os dois se conheceram. Naquela noite, o milionário colocou a caixa na estante da sala principal. Ao lado dela, colou o primeiro desenho que Miguel fez com os dois no parque. A mansão, antes fria, agora tinha memória. E sentimento. E ele, pela primeira vez na vida, se sentia em casa. Era início de junho e o frio começava a ganhar espaço nas manhãs da capital paulista. A névoa cobria as árvores como um véu e o orvalho fazia brilhar as folhas do jardim da mansão como se tivessem sido polvilhadas com pequenos cristais. O milionário, como de costume, acordava antes do sol nascer. Mas agora, em vez de correr direto para sua escrivaninha, fazia algo novo, passava primeiro pelo quarto de Miguel. Parava diante da porta entreaberta, observava o menino dormindo, às vezes ressonando baixinho, e depois seguia com o coração mais leve. Naquela manhã em particular, Miguel acordou mais cedo do que o habitual. Quando entrou na cozinha, de pijama e cabelos bagunçados, encontrou o milionário preparando panquecas. A imagem era quase cômica. O homem que antes delegava tudo agora estava de avental e segurava uma espátula com pouca habilidade. Miguel riu alto e se aproximou da bancada. Você sabe fazer isso? O milionário respondeu com um olhar meio desafiador, meio divertido. Estou tentando. Gosto de aprender com você por perto. Miguel subiu no banquinho e ficou ao lado dele, observando com atenção. A conversa continuou leve, com brincadeiras sobre quem era o melhor cozinheiro. No fim, as panquecas ficaram tortas, mas saborosas. E os dois comeram rindo da bagunça deixada para trás. Ao final do café, Miguel perguntou se poderiam ir ao parque. Disse que queria terminar um desenho com o cenário real e que precisava ver árvores de perto. O milionário aceitou o pedido sem pensar duas vezes. Deixou os compromissos para mais tarde e pediu ao motorista que os levasse até o Parque da Aclimação. Ao chegarem, Miguel correu pela grama úmida, pulou em poças, subiu em troncos. O milionário, de terno e sapato social, ficou observando de longe, com as mãos nos bolsos do casaco. Mas não resistiu por muito tempo. Tirou o blazer, arregaçou as mangas da camisa e foi atrás do menino. Jogaram bola com outras crianças, alimentaram os patos e sentaram-se sob uma árvore frondosa. Miguel tirou do bolso um pequeno caderno de desenhos. Entregou-o ao milionário e pediu para que ele fizesse um desenho também. O homem hesitou. Faz muito tempo que eu não desenho nada. Desde a escola, talvez. E o que você desenhava? Coisas técnicas. Máquinas. Casas. Nada com emoção. Então desenha o que você sente agora. O milionário pegou o lápis.
Durante alguns minutos, ficou em silêncio. Ao final, entregou o caderno ao menino. O desenho era simples e duas figuras sentadas sob uma árvore, com uma pipa voando no céu. Miguel olhou para ele, depois para o caderno, e disse com um sorriso pequeno e sincero: "Você desenhou a gente." Na volta para casa, o carro passou por uma escola pública onde crianças saíam em fila após uma apresentação de teatro. Algumas estavam fantasiadas. Miguel olhou pela janela com atenção e disse que gostaria de estudar em uma escola de verdade. A frase, embora curta, tocou o milionário profundamente. Ele sempre assumirá que o abrigo oferecia estrutura suficiente. Mas perceber que Miguel desejava uma vivência escolar diferente o fez repensar muitas coisas. Na manhã seguinte, telefonou para uma amiga de longa data que dirigia uma escola particular tradicional, mais progressista. Contou a situação. Ela ouviu, fez perguntas, analisou possibilidades. Ao final, disse que precisaria conhecer Miguel pessoalmente. A entrevista foi marcada para sexta-feira. Durante toda aquela semana, Miguel se mostrou animado. Escolheu a roupa com antecedência, preparou respostas para possíveis perguntas e ensaiou até como se sentaria. O milionário, por sua vez, acompanhava tudo com atenção, tentando manter a compostura de sempre, mas por dentro se via tomado por um nervosismo quase paternal. Na sexta-feira, chegaram pontualmente à escola. A diretora os recebeu na biblioteca. Miguel respondeu às perguntas com timidez, mas também com sinceridade. Falou sobre seu amor pelos desenhos, sobre as histórias que criava, sobre como gostava de inventar planetas. A diretora sorriu, impressionada com a criatividade do menino. Ao final da conversa, ela olhou para o milionário e disse que aceitaria o Miguel em caráter experimental, com acompanhamento pedagógico individual nos primeiros meses. Disse também que ele teria direito a uma bolsa integral, caso quisesse manter discrição. O milionário agradeceu, mas recusou a bolsa. Queria que Miguel tivesse ali tudo o que precisasse, sem precisar justificar sua presença. Na saída da escola, Miguel pulou no colo dele e gritou baixinho no seu ouvido: "A gente conseguiu!" E foi naquele momento que aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Em um impulso, o milionário respondeu com uma frase que saiu sem filtro, sem planejamento, sem ensaio: "Parabéns, filho." Miguel congelou. Olhou nos olhos dele com uma expressão de surpresa. Depois, um sorriso lento se abriu. O milionário percebeu o que tinha dito. Não tentou corrigir. Na verdade, não queria corrigir. Pela primeira vez, chamar alguém de filho pareceu mais natural do que qualquer outra palavra. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a se ajustar ao novo cenário. A mansão ganhou uma pequena sala de estudos para Miguel, com uma escrivaninha adaptada, estantes de livros infantis e uma parede onde ele podia colar seus desenhos preferidos. O milionário contratou uma pedagoga para auxiliá-lo na adaptação escolar. Tudo estava sendo feito com cuidado, mas sem exageros. Ele não queria criar um ambiente de luxo para compensar ausências. Queria construir presença. Porém, com todas essas mudanças, surgiu um novo desafio: a exposição. Com a matrícula de Miguel na escola renomada, os boatos voltaram. Pais começaram a questionar quem era aquele menino, por que tinha acesso a tantos recursos, e por que estava sempre acompanhado pelo empresário famoso. Algumas mães comentavam nos corredores, disfarçando olhares. Outras se aproximavam com sorrisos falsos, tentando sondar. O milionário, ao perceber o desconforto, decidiu convocar uma reunião com a coordenação e pediu para que a história de Miguel fosse respeitada. Não queria que o menino fosse visto como exceção, nem como caridade. Era apenas uma criança em formação, com desejos e sonhos como qualquer outra. Na reunião de pais, falou abertamente sobre o processo de apadrinhamento, sobre o vínculo afetivo que se formara, e sobre o quanto Miguel havia transformado sua vida. Disse que não estava ali para causar comoção, mas para aprender a ser alguém melhor. Muitos se emocionaram. Alguns aplaudiram. Outros permaneceram em silêncio. Miguel, por sua vez, parecia cada vez mais feliz.
Estava fazendo amigos, escrevendo suas próprias histórias em cadernos coloridos e participando de atividades como qualquer outra criança. Certo dia, chegou da escola contando que fora escolhido para recitar um poema na apresentação de Dia dos Pais. Disse isso com tanto orgulho que o milionário se emocionou antes mesmo de ouvir o poema. Na noite anterior ao evento, Miguel pediu ajuda para ensaiar. Subiu em uma cadeira no meio da sala e recitou o texto com voz trêmula, mas firme. Ao final, disse que queria acrescentar uma frase que ele mesmo havia escrito. Quando o milionário perguntou qual era, Miguel respondeu: "Quero dizer que pai é quem aparece no desenho quando a gente fecha os olhos e pensa em casa." Aquela frase o desmontou. Na manhã do evento, a mansão estava agitada. Miguel estava com um terno pequeno, presente da diretora do abrigo, e o milionário vestia um paletó simples, sem gravata, a pedido do menino. Chegaram cedo, sentaram-se nas primeiras fileiras e esperaram. Quando Miguel subiu ao palco e olhou para ele na plateia, o milionário sentiu algo que nunca havia sentido antes em sua vida: o pertencimento. Pela primeira vez, não se sentia um estranho nas próprias conquistas. Estava exatamente onde queria estar. Quando Miguel terminou sua fala e disse a frase que havia escrito, o auditório ficou em silêncio por um segundo que pareceu eterno. Depois vieram os aplausos, os sorrisos, e uma pequena lágrima que escorreu discretamente pelo rosto do homem que, até pouco tempo, era incapaz de demonstrar emoção. Naquele dia, ao voltar para casa, Miguel olhou para ele no banco de trás do carro e perguntou se poderia dormir no quarto dele naquela noite. O milionário não hesitou. Dormiram lado a lado, com o abajur aceso e o som leve da chuva tocando a janela. Aquele era o lar. Aquela era a família. E a jornada que começara com um simples pedido no Dia dos Pais agora se tornava uma nova vida. Para os dois. O inverno em São Paulo seguia firme, cobrindo a cidade com seu manto cinza e esfriando até os muros mais aquecidos por dentro. A mansão, antes silenciosa e fria, agora abrigava risos abafados, histórias contadas antes de dormir e pequenos passos correndo pelos corredores. Miguel tinha se tornado parte do lar. Não como uma visita, mas como algo inevitavelmente necessário, como uma peça que faltava num quebra-cabeça esquecido por anos. As manhãs de domingo tornaram-se rituais sagrados. Panquecas mal feitas, desenhos na mesa da cozinha, música instrumental suave preenchendo o ambiente. O milionário, que antes evitava qualquer tipo de desordem, agora sorria ao ver um tênis largado no corredor ou um copo esquecido na sala. Era como se a bagunça de Miguel reorganizasse algo dentro dele. Mas justamente quando o coração se aquietava, a vida tratava de lembrar que a estabilidade é sempre uma dança com o inesperado. Numa tarde de terça-feira, após uma reunião exaustiva, o milionário chegou em casa e foi direto para a biblioteca. A luz do entardecer atravessava os vidros altos e dourava as prateleiras. Encontrou sobre sua mesa um envelope branco, discreto, sem remetente. E estranhou. Abriu com cautela. Dentro, havia apenas uma única folha impressa com poucas palavras, um aviso formal de contestação ao pedido de apadrinhamento afetivo de Miguel. A contestação vinha de um homem chamado Daniel, alegando ser pai biológico de Miguel. O mundo pareceu girar lentamente. O milionário sentiu um nó se formar no estômago. Durante semanas, havia se preparado para lidar com a sociedade, com os preconceitos, com o olhar público. Mas não esperava ter que lidar com isso. Um suposto pai, agora, quando tudo estava tomando forma. Guardou o papel, respirou fundo e chamou seu advogado. Precisava entender até onde aquilo poderia ir. A resposta não veio de imediato. Havia brechas, dúvidas, a verificação de autenticidade da declaração. A justiça exigiria um teste de DNA antes de qualquer decisão. Enquanto isso, nada poderia ser feito. O processo de apadrinhamento seria pausado até a verificação da paternidade. Naquela noite, o milionário optou por não contar nada a Miguel. Preferia poupá-lo da angústia enquanto não tivesse certeza de nada. Mas o menino, sempre atento, notou algo diferente no olhar dele. Durante o jantar, comentou que ele estava com os olhos baixos, tipo quando a gente perde no jogo mas não quer chorar na frente dos outros. O milionário sorriu, mesmo com o coração apertado.
Nos dias seguintes, a presença de Miguel foi um bálsamo. Cada risada dele parecia empurrar para longe a ameaça que pairava sobre eles. Mas a insegurança, silenciosa e teimosa, se mantinha ali, em algum lugar do peito. A primeira reviravolta veio com uma informação inesperada. O advogado retornou com detalhes sobre Daniel. Era um homem com histórico de instabilidade financeira, passagens por clínicas de reabilitação e sem registros de vínculo com Miguel. No entanto, juridicamente, isso não o impedia de reivindicar a paternidade. A lei não media amor, media sangue. Na semana. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Seguinte, o milionário foi convocado para uma audiência preliminar, onde conheceu Daniel pessoalmente. O homem, visivelmente desconfortável, parecia mais movido pela dúvida do que por convicção. Alegava que a mãe de Miguel fora alguém com quem tivera um breve relacionamento e que, após vê-lo no vídeo do evento, percebeu traços familiares no menino. O milionário não discutiu. Não era esse o lugar. Mas ao sair da sala, algo em seu peito queimava. Uma mistura de medo, raiva e impotência. Pela primeira vez, sentia que podia perder Miguel. Não por erro, mas por ironia do destino. Enquanto isso, na escola, Miguel continuava seu caminho. Ganhava amigos, se destacava nas aulas de artes, mostrava aos colegas os desenhos que fazia com o milionário nos fins de semana. Criou até um pequeno clube do planeta inventado, onde os colegas desenhavam mundos fictícios com regras próprias. Os professores comentavam como ele se transformará em poucos meses. Era outro menino. Mais confiante, mais expansivo, mais feliz. Mas o milionário sabia que o tempo estava correndo. Precisava estar preparado. Iniciou uma segunda frente de ação, buscou psicólogos infantis, pedagogos e especialistas em vínculos afetivos para produzirem laudos que comprovassem a importância emocional daquela relação. Era seu jeito de lutar, com aquilo que sabia fazer, preparo, estratégia, consistência. Nesse processo, o milionário se permitiu abrir feridas antigas. Participou de uma sessão com a psicóloga de Miguel. Falou sobre sua própria infância, sobre a ausência de afeto, sobre como havia sido ensinado a não precisar de ninguém. Ao final da conversa, a psicóloga apenas disse: Você não precisa ser o pai que Miguel nunca teve. Basta ser o homem que nunca fugiu dele. A frase ficou ecoando. Na semana do teste de DNA, o clima era tenso. O milionário acompanhou Miguel até o laboratório, dizendo apenas que era um exame de saúde. O menino não questionou muito, mas parecia perceber que havia algo escondido nas entrelinhas. Depois do exame, foram ao parque. Sentaram-se no mesmo banco sob a árvore onde haviam feito seu primeiro desenho juntos. Miguel perguntou, com voz baixa: Você ainda vai estar aqui se eu ficar diferente? O milionário engoliu seco. Demorou um tempo antes de responder. Você já me mudou inteiro. Então, mesmo que tudo mude, vou continuar onde estou. Com você. O menino assentiu e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram em silêncio até o sol começar a se pôr. Dias depois, o resultado do DNA chegou. Confirmava o que já se desconfiava, e Daniel era de fato o pai biológico de Miguel. O documento era oficial. E agora, tudo dependia do que ele faria com esse poder. Mas então, veio a reviravolta que ninguém esperava. Daniel pediu para conversar com o milionário, sozinho. Marcaram um encontro reservado, numa cafeteria discreta. O homem parecia cansado, como alguém que carregava peso demais por tempo demais. Sabe, eu vi aquele vídeo. O garoto pedindo para você ser pai dele. Nunca senti tanta coisa ao mesmo tempo. Raiva, ciúme, vergonha. Mas depois que vi o jeito como ele olha para você, e eu entendi. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu perdi. É sobre ele. E ele já escolheu. O milionário não disse nada.
Apenas ouviu. Daniel continuou. Não quero atrapalhar. Eu sou só o começo da história dele. Você é o meio. E se Deus quiser, o fim também. Vou assinar o que for preciso para que ele continue com você. Aquela conversa foi como um sopro depois de uma longa tempestade. Dias depois, com os documentos formalizados, o processo de apadrinhamento afetivo foi reaberto. Com o consentimento do pai biológico, a justiça acelerou os trâmites e permitiu que o milionário iniciasse oficialmente o pedido de guarda. Quando contou a Miguel, o menino não reagiu com gritos ou pulos. Apenas correu até a sala, pegou seu caderno de desenhos, e desenhou uma árvore enorme com 2 corações pendurados em galhos. Escreveu no canto: "E aqui é a nossa casa. Mesmo quando não tiver teto." Naquela noite, o milionário olhou para as paredes da mansão. Sentiu que já não eram mais apenas tijolos e concreto. Eram lembranças, aprendizados, sorrisos. Cada canto agora contava uma história. E tudo isso havia começado com um pedido simples, de um menino de olhos atentos e coração imenso: "Você pode ser meu pai no dia dos pais?" A resposta agora era clara, definitiva, inabalável. Sim. Ele podia. E faria isso pelo resto da vida. O mês de agosto amanheceu com cheiro de mudança. O céu estava limpo e azul, como se quisesse anunciar que aquele ciclo difícil estava finalmente dando lugar a algo novo. A mansão já não era apenas um espaço bonito e bem decorado. Ela tinha cheiro de tinta guache, som de risadas ao longe e marcas de dedos infantis nas janelas. O milionário, que antes vivia cercado por um silêncio impecável, agora acordava com o barulho de passos correndo no corredor e risadas abafadas vindas da cozinha. O processo de guarda provisória havia sido aprovado. Miguel agora morava oficialmente com ele, com acompanhamento psicológico e pedagógico, e o juiz responsável havia elogiado o ambiente acolhedor e o vínculo emocional formado entre os dois. A assistente social que acompanhava o caso disse que raramente via tamanha conexão espontânea entre um adulto e uma criança em tão pouco tempo. Mas o milionário não via nada disso como conquista jurídica. Para ele, o verdadeiro ganho era o jeito como Miguel o chamava de pai sem hesitar, como se aquilo já estivesse gravado dentro dele desde o início. Era natural, fluido, como se não houvesse outro nome possível para aquela relação. Com a nova fase, vieram também novas responsabilidades. Miguel começou a frequentar aulas de reforço escolar, pois havia lacunas importantes no aprendizado. O milionário fez questão de acompanhar tudo de perto. Lia com ele à noite, praticava contas no café da manhã, assistia a vídeos educativos com paciência. O progresso do menino era visível, mas não sem esforço. Miguel tinha dificuldades, às vezes chorava por não conseguir acompanhar os colegas, mas o homem estava ali, firme, sempre dizendo a mesma coisa: "Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar tentando." Miguel encontrou forças nessa frase. Repetia para si mesmo em voz baixa quando errava alguma palavra, quando ficava nervoso ao ler em voz alta ou quando esquecia a resposta de uma prova. Aquilo se tornou uma âncora. Ao mesmo tempo, o milionário também passava por mudanças internas profundas. Começou a rever sua relação com o trabalho. Pela primeira vez, delegava tarefas que antes considerava intransferíveis. Descobriu que não precisava estar em todas as reuniões, que o mundo corporativo podia continuar girando mesmo sem ele por algumas horas. E, mais importante ainda, descobriu que a ausência no trabalho era pequena perto do que ele ganhava ao estar presente na vida de Miguel. Começou a participar ativamente dos eventos escolares. Em um sábado de sol, aconteceu a tradicional feira dos projetos ou da escola. Cada aluno preparava uma apresentação sobre algo que gostava. Miguel escolheu criar um planeta novo, com regras próprias, cultura e clima. O projeto incluía desenhos, um mapa, e até uma bandeira. Na frente da banca de Miguel, pais, professores e alunos paravam encantados com a riqueza de detalhes. Miguel falava com entusiasmo, explicava a moeda do planeta, os tipos de árvores que existiam e os animais que voavam sem asas. O milionário, de pé ao lado do cartaz, observava com orgulho.
Pela primeira vez, via Miguel sendo admirado não por sua história de vida ou por caridade, mas pelo talento e pela criatividade. Quando o evento terminou, uma professora se aproximou e disse ao milionário que raramente via crianças tão pequenas com tanta profundidade imaginativa. O empresário sorriu e respondeu que Miguel era feito de coisas que o mundo ainda estava aprendendo a enxergar. Mas nem tudo era fácil. A adaptação completa à nova vida exigia mais do que amor. Em casa, surgiam discussões como em qualquer relação entre pai e filho. Miguel às vezes se trancava no quarto, outras vezes respondia atravessado. O milionário, por sua vez, também se perdia em suas inseguranças, temia errar, dizia coisas das quais se arrependia e, depois, voltava para pedir desculpas. Uma noite, após um pequeno desentendimento sobre videogame e tarefas escolares, Miguel ficou em silêncio durante o jantar. O milionário tentou puxar conversa, mas o menino apenas empurrava o arroz no prato. No fim da refeição, o empresário levantou-se, foi até o quarto do menino e sentou-se ao seu lado na cama. Eu não sei ser pai direito. Estou aprendendo com você. E às vezes eu erro. Mas eu nunca vou desistir de tentar acertar. Miguel olhou para ele, com os olhos brilhando. Eu também não sei ser filho direito. Mas eu gosto de aprender com você. Os dois se abraçaram ali, no escuro, ouvindo a respiração um do outro. A conexão que os unia não era feita de perfeição, mas de tentativa mútua. Enquanto isso, o milionário começava a ganhar respeito de uma forma diferente no mundo empresarial. O que antes era visto como uma distração ou uma fragilidade, agora começava a inspirar outros executivos. Uma revista de negócios publicou uma matéria de capa com o título "O bilionário que aprendeu o valor do tempo com uma criança". A entrevista mostrava não apenas os resultados sociais da fundação, mas a transformação pessoal que ele viverá. Falava sobre paternidade tardia, sobre vínculos afetivos e sobre como Miguel o ensinou a viver para além das metas trimestrais. O artigo viralizou entre executivos, pais e educadores. Recebeu cartas de crianças de outras cidades, dizendo que queriam um pai como ele. Uma escola pública da periferia da cidade pediu autorização para trabalhar o vídeo do Dia dos Pais como parte de um projeto de afeto. E tudo isso o emocionava profundamente. Mas também o responsabilizava. Sabia que estava virando símbolo de algo muito maior do que si mesmo. Por isso, decidiu ampliar o projeto Laços Reais. Criou uma frente dedicada à inclusão escolar de crianças em situação de acolhimento. Comprou terrenos em bairros afastados e iniciou a construção de centros de apoio que combinavam ensino, arte e psicologia. Queria que mais crianças tivessem o que Miguel teve, alguém que acreditasse nelas antes que o mundo dissesse que não valia a pena. A rotina agora incluía jantares em família, noites de leitura, idas ao cinema, partidas de futebol no quintal e tarefas escolares feitas a quatro mãos. Aos poucos, Miguel começava a escrever seu próprio livro de contos. O milionário comprou uma pequena impressora caseira para ajudá-lo. Quando Miguel entregou a primeira versão encadernada, com capa feita à mão, o empresário colocou sobre a mesa de seu escritório, entre as conquistas profissionais mais importantes. Certa noite, ao guardar os brinquedos na sala, o milionário achou uma folha de papel esquecida no chão. Era um novo desenho de Miguel. Mostrava dois bonecos de mãos dadas, cercados por pequenas estrelas e com a palavra "o futuro" escrita no topo. Embaixo, uma frase: "Meu pai me ensinou que a gente não nasce pronto, a gente se constrói." Naquele momento, entendeu o que havia sido construído entre os dois. Não era apenas uma relação. Era um lar invisível, forte, feito de aprendizado, paciência e amor. Um lugar onde cada erro era um degrau, e cada gesto, uma semente. O inverno começava a se despedir. Os dias estavam mais longos, as manhãs mais claras. O jardim da casa florescia com o cuidado de Miguel, que agora ajudava o jardineiro a plantar margaridas. A mansão, antes feita apenas de concreto e silêncio, agora era viva. E o milionário, que passará a vida buscando sentido em conquistas e cifras, finalmente descobria onde estava o verdadeiro valor. No menino que o chamou de pai. No homem que aprendeu a sê-lo. No amor que foi sendo construído, dia após dia, gesto por gesto.
O início da primavera trouxe um ar de renovação, mas também de desafios inesperados. A relação construída entre o milionário e Miguel parecia sólida, quase inquebrável, mas a vida não deixava espaço para ilusões. Ser pai não significava apenas estar presente nos bons momentos. Significava enfrentar tempestades, ajustar expectativas e lidar com situações que nenhuma quantidade de dinheiro poderia resolver. Miguel começou a apresentar dificuldades no comportamento na escola. Os professores notaram que ele estava mais agitado, menos focado nas aulas e mais propenso a se isolar durante os intervalos. Em uma das reuniões com os educadores, o milionário foi informado que o menino vinha enfrentando pressão dos colegas, que, mesmo sem maldade explícita, criavam barreiras para sua integração. Comentários sobre sua origem, sua timidez e até seu jeito de falar o deixavam vulnerável. Essa notícia caiu como um choque. O milionário, que acreditava ter conseguido construir um ambiente perfeito para Miguel, percebeu que o mundo lá fora continuava sendo uma zona de riscos e preconceitos. A sensação de impotência o atingiu com força, principalmente porque ele não tinha vivido aquela realidade na infância e, por isso, não sabia exatamente como ajudar. Decidiu buscar apoio em grupos de pais e profissionais especializados em bullying e integração social. Inscreveu Miguel em atividades extracurriculares de teatro e esportes, pensando que a convivência em ambientes menos acadêmicos poderia ajudar o menino a desenvolver autoconfiança e amizades reais. No entanto, Miguel relutava. Havia um receio latente em seu olhar que o milionário sabia ser reflexo de experiências passadas, difíceis de superar com pressa. Enquanto isso, o milionário também enfrentava um dilema no trabalho. A empresa passava por uma reestruturação complexa, com projetos estratégicos em risco e pressão constante sobre a liderança. Ele se via dividido entre o papel de pai que precisava estar presente e o gestor que deveria garantir resultados para manter o emprego de centenas de funcionários. A sensação de esgotamento mental e emocional crescia a cada dia, e a culpa por não conseguir dar atenção total a Miguel aumentava. Em meio a essa tensão, uma nova personagem entrou na história, a psicóloga da escola. Ela convidou o milionário para uma conversa particular, explicando que havia notado sinais de ansiedade e insegurança em Miguel, que poderiam estar associados não apenas ao ambiente escolar, mas a questões internas e familiares. Foi um momento decisivo. Pela primeira vez, o milionário reconheceu que não poderia resolver tudo sozinho. Com a ajuda da psicóloga, começaram a montar um plano de acompanhamento emocional para Miguel. As sessões semanais incluíam atividades lúdicas e conversas abertas sobre sentimentos, medos e sonhos. O menino, que inicialmente resistira, começou a se abrir lentamente, aprendendo a identificar suas emoções e a expressá-las sem medo. O milionário, por sua vez, também foi convidado a participar de sessões para entender melhor suas próprias fragilidades e inseguranças enquanto pai. Ele percebeu que sua rigidez e perfeccionismo, construídos durante anos no mundo dos negócios, poderiam ser obstáculos para uma relação mais leve e verdadeira com Miguel. Essa jornada de autoconhecimento e adaptação foi lenta. E, por vezes, dolorosa. Em uma noite particularmente difícil, após uma discussão sobre as regras da casa, Miguel gritou que não queria mais tentar, que não era bom o suficiente e que talvez fosse melhor ficar sozinho. O milionário sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ao mesmo tempo, sabia que era justamente nesses momentos que deveria mostrar sua força emocional. Sem responder com raiva, ele se aproximou, abaixou-se até ficar na altura dos olhos do menino e disse que acreditava nele mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Que o amor deles não dependia de perfeição ou sucesso, mas do simples fato de estarem juntos. Foi um passo crucial. A partir dali, ambos começaram a construir uma comunicação mais aberta, onde o erro não era motivo de punição, mas de aprendizado. A confiança se fortalecia, ainda que as dificuldades permanecessem. Paralelamente, o milionário iniciou um projeto dentro da empresa voltado para inclusão social e diversidade. Inspirado pela própria experiência com Miguel, propôs campanhas internas de conscientização, treinamentos sobre empatia e criação de espaços seguros para funcionários que enfrentavam preconceito. A ideia foi bem recebida, apesar da resistência inicial de alguns setores mais conservadores. Esse movimento interno gerou resultados surpreendentes.
Funcionários passaram a se sentir mais valorizados, o ambiente de trabalho melhorou e a imagem da empresa ganhou respeito no mercado. O milionário sentiu que estava conseguindo usar seu poder para provocar mudanças reais, não apenas em sua vida, mas na vida de muitos. Em casa, Miguel começou a participar do grupo de teatro da escola com mais entusiasmo. O palco se tornou um lugar onde ele podia ser livre, onde não precisava carregar o peso das inseguranças do dia a dia. As apresentações reuniam familiares e amigos, e o milionário, sempre na primeira fila, vibrava cada sorriso e cada conquista do filho. Mas a grande prova de fogo ainda estava por vir. Durante uma viagem a trabalho para o interior de São Paulo, o milionário recebeu uma ligação da escola. Miguel havia sofrido um episódio de crise emocional durante uma apresentação e precisaria ser buscado imediatamente. O homem acelerou o retorno, preocupado e cheio de perguntas. Ao chegar, encontrou Miguel sentado no colo da psicóloga, com lágrimas nos olhos, mas também com uma expressão de alívio por estar sendo acolhido. O menino explicou que, apesar do amor do milionário, ainda sentia medo de não ser aceito, medo de perder aquilo que havia conquistado. Era a primeira vez que verbalizava tamanha fragilidade. O milionário percebeu que aquela era uma nova etapa. Não bastava estar presente fisicamente, era preciso estar presente emocionalmente. Decidiu então se afastar temporariamente do trabalho para focar em Miguel, dando o exemplo de que o que realmente importava era o cuidado com o outro. Nos meses seguintes, ambos passaram por sessões intensas de terapia e reconstrução afetiva. O milionário aprendeu a ouvir sem julgar, a reconhecer suas próprias limitações e a valorizar cada pequeno passo do menino. Miguel, por sua vez, descobriu que podia ser vulnerável sem perder sua força, que a imperfeição fazia parte da jornada. Juntos, enfrentaram obstáculos, derrubaram preconceitos e construíram um vínculo inquebrável. O milionário não era apenas um homem rico, poderoso ou influente. Ele era um pai presente, dedicado e humano. A primavera avançava, as flores desabrochavam, e com elas, um novo capítulo na vida dos dois. O sucesso não vinha em forma de troféus ou cifras, mas em sorrisos sinceros, abraços apertados e na certeza de que, independentemente do que viesse, eles estavam juntos. O dia amanheceu com uma mistura de ansiedade e expectativa no ar. Para o milionário, o Dia dos Pais deste ano não seria apenas uma data no calendário, mas um marco decisivo em sua vida e na de Miguel. Depois de meses de luta, aprendizado e descobertas, aquele momento simbolizava mais do que o simples ato de ser pai. Era a celebração de uma relação construída em bases frágeis, mas sinceras, que havia resistido a tempestades internas e externas. A casa estava decorada com balões, desenhos coloridos espalhados pelas paredes e uma mesa posta com simplicidade, mas carinho. Miguel havia se empenhado pessoalmente em preparar uma surpresa para o homem que ele já chamava de pai, mas que para muitos ainda era apenas um milionário distante e inatingível. O sol brilhava forte naquela manhã de domingo, lançando sombras delicadas sobre o jardim florido onde Miguel e o milionário costumavam passar os finais de tarde. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma das flores recém-regadas, criando um ambiente acolhedor, quase mágico. Enquanto esperava, o milionário sentia o coração acelerar. Ele sabia que não poderia controlar tudo, não podia garantir que aquela fosse uma cena perfeita, mas estava disposto a vivê-la intensamente, de corpo e alma. Miguel desceu as escadas com um sorriso tímido, mas determinado. Na mão, segurava um envelope simples, feito de papel artesanal, decorado com desenhos de estrelas e corações. Chegou perto dele e, com a voz embargada, pediu: "Você pode ser meu pai no Dia dos Pais?" A frase, carregada de uma sinceridade que nada poderia mensurar, quebrou qualquer barreira que ainda existisse entre eles. O milionário não precisou pensar duas vezes. Com lágrimas nos olhos, abraçou o menino com toda a força que tinha, sentindo que aquela resposta era o começo de um novo capítulo. A partir dali, a vida começou a se transformar de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O vínculo emocional que já existia se fortaleceu, não por imposição, mas por escolha, por desejo genuíno de compartilhar alegrias, desafios e histórias. Mas o caminho para essa vitória não foi fácil. Antes da data tão esperada, surgiram situações que testaram a resiliência de ambos.
Em um jantar com amigos do milionário, Miguel enfrentou olhares e perguntas desconfortáveis, que faziam sua autoestima oscilar. O homem percebeu que deveria protegê-lo, mas também prepará-lo para o mundo que, infelizmente, ainda tem preconceitos enraizados. Ele passou a participar ativamente das reuniões escolares, defendendo Miguel e estimulando a criação de políticas de inclusão e respeito. O menino, aos poucos, aprendeu a se posicionar, a não aceitar menos do que merecia, apoiado pelo homem que agora era seu pai de verdade. Além disso, o milionário teve que lidar com uma importante decisão profissional. Uma proposta de expansão internacional da empresa exigiria sua mudança temporária para outro país. O desafio era grande, ele não queria se afastar de Miguel justamente quando a relação entre os dois começava a florescer plenamente. Depois de muita reflexão, decidiu recusar a oferta, optando por priorizar a família. Essa escolha foi encarada com surpresa e até crítica por parte de alguns colegas, que viam na decisão um sinal de fraqueza. Mas o milionário sabia que o verdadeiro sucesso não era medido por status ou dinheiro, e sim pela felicidade e bem-estar de quem amava. Enquanto isso, Miguel continuava a surpreender. Com o incentivo do pai, começou a escrever pequenas histórias e poesias, explorando a imaginação e revelando uma sensibilidade rara para a idade. Participava de feiras literárias na escola e, em uma delas, recebeu um prêmio por sua criatividade. O milionário sentiu um orgulho imenso, mas também uma responsabilidade maior. Entendeu que aquele menino precisava de oportunidades reais para desenvolver seu potencial, não apenas em palavras, mas em experiências concretas. Foi então que surgiu a ideia de criar um programa de bolsas de estudo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com foco na educação e no desenvolvimento emocional. Miguel foi o garoto propaganda do projeto, inspirando outras crianças a acreditarem que sonhos podem sim ser alcançados. A vida deles passou a ser marcada por uma rotina equilibrada entre trabalho, escola, lazer e crescimento pessoal. Passeios ao parque, visitas a museus, tardes de leitura e jogos no quintal se tornaram momentos sagrados, que fortaleciam a conexão afetiva. No Dia dos Pais, durante o almoço especial, Miguel entregou um presente simples, um porta-retratos com uma foto dos dois, sorrindo juntos em uma tarde ensolarada. A mensagem no verso dizia: "Obrigado por ser meu pai e meu herói." O milionário, emocionado, entendeu que aquela era a verdadeira riqueza. O que valia mais do que todas as posses do mundo era o amor que compartilhavam. Nas semanas seguintes, a relação entre os dois continuou a crescer. Miguel fez novas amizades, sua autoestima melhorou e ele passou a se destacar também no esporte, mostrando habilidade e determinação. O milionário, por sua vez, encontrou equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, aprendendo que a liderança mais importante estava em casa, na construção diária de um lar. Os obstáculos ainda existiam, claro. Havia momentos de insegurança, desafios emocionais e preconceitos que precisavam ser enfrentados. Mas agora eles tinham a certeza de que juntos poderiam superar qualquer dificuldade. O sucesso do milionário não era mais apenas uma questão de números ou conquistas materiais. Era uma vitória de amor, paciência e coragem. Uma jornada que começou com um pedido simples, mais poderoso: "Você pode ser meu pai no Dia dos Pais?" Esse pedido mudou para sempre a vida de ambos, mostrando que as maiores riquezas não estão no que se tem, mas no que se oferece ao outro. No amor que se doa, no cuidado que se dedica e na presença que se entrega. O futuro era incerto, como sempre é, mas uma coisa era clara: eles estavam prontos para enfrentá-lo, lado a lado, como pai e filho. Unidos por um laço que transcende sangue, dinheiro ou status. O último dia do ano letivo chegou como uma promessa de celebração e novas possibilidades. A escola estava em festa, decorada com bandeirinhas coloridas e flores típicas da cultura local, que enchiam o ar com aromas de jasmim e ipê amarelo. Era o momento que Miguel aguardava ansiosamente, a cerimônia de reconhecimento do projeto de inclusão social que ele e o milionário haviam criado, e que agora impactava diretamente a vida de muitas crianças da comunidade. O milionário, apesar de habituado a eventos grandiosos, sentia o coração acelerado por um motivo diferente. Ali, naquele espaço simples, estava o maior prêmio de sua vida, no sorriso confiante de Miguel, a mão pequena que apertava a sua com firmeza e o olhar cheio de esperança.
Durante os meses que se passaram desde o Dia dos Pais, a jornada deles foi de altos e baixos. O milionário descobriu que ser pai era aceitar as vulnerabilidades próprias e do filho, era ser paciente diante das inseguranças e celebrar cada pequena vitória, mesmo que silenciosa. Miguel cresceu emocionalmente, superando medos que pareciam intransponíveis, e encontrou no pai um porto seguro. Naquele dia, a diretora da escola subiu ao palco para fazer o discurso de encerramento, destacando a importância da inclusão, do respeito às diferenças e do amor como base para a transformação social. Falou sobre o impacto do programa idealizado pelo milionário, que não só oferecia bolsas de estudo, mas promovia atividades culturais e esportivas que envolviam a comunidade inteira. Quando ela chamou Miguel para receber o prêmio de garoto propaganda, o menino subiu as escadas com um sorriso que iluminava o salão. Lá de cima, olhou para o milionário e acenou com orgulho. Era uma cena que ninguém na plateia esqueceria, um menino negro, tímido e cheio de sonhos, diante de uma multidão, representando a força da superação e da esperança. Depois da cerimônia, no jardim da escola, o milionário e Miguel ficaram sozinhos por um instante. O vento trazia o cheiro doce das flores e o som distante de risadas infantis. Miguel se aproximou e disse: "Pai, obrigada por nunca desistir de mim." O milionário segurou seu rosto com carinho e respondeu: "Eu nunca poderia desistir. Você é minha maior conquista." Aquela tarde marcou o início de uma nova etapa. A relação deles, construída com dedicação e amor, agora inspirava outras pessoas. O milionário entendeu que a verdadeira riqueza estava no impacto positivo que podia gerar, e Miguel sentia-se fortalecido para enfrentar o mundo com coragem e autoestima. No caminho de volta para casa, passaram pela Praça Central, onde uma feira cultural acontecia. As barracas exibiam artesanato local, comidas típicas e música ao vivo. Miguel pediu para parar e provar um doce feito com ingredientes tradicionais, enquanto o milionário observava a alegria que emanava do filho. Ele sabia que, apesar de todas as dificuldades, aquele menino havia encontrado um lar e uma família onde era amado exatamente como era. Em casa, durante o jantar, compartilharam histórias do dia. O milionário falou sobre os planos para ampliar o programa social, enquanto Miguel contou sobre os amigos que fizera e as peças de teatro que queria montar. Entre risadas e confidências, a noite se tornou um momento de conexão profunda. Ainda havia desafios pela frente. O milionário precisava conciliar a expansão dos negócios com a atenção ao filho, e Miguel continuava a lidar com as pressões externas e suas próprias expectativas. Mas, juntos, tinham aprendido que o mais importante era não desistir um do outro, mesmo quando o caminho parecia difícil. Nos dias que seguiram, o milionário convidou Miguel para participar de uma reunião importante na empresa, onde ele apresentaria novas estratégias para fortalecer o compromisso social da companhia. Miguel, tímido mas determinado, subiu ao palco ao lado do pai e compartilhou sua história, emocionando todos os presentes. A reação foi unânime, aplausos, sorrisos e uma onda de empatia que reforçava a ideia de que a inclusão e o amor podiam transformar ambientes e vidas. O milionário sentiu um orgulho imenso, mas também uma responsabilidade ainda maior para manter aquela chama acesa. Em uma noite tranquila, antes de dormir, Miguel perguntou ao milionário: "Pai, você acha que um dia eu vou poder ajudar outras crianças assim como me ajudou?" Ele respondeu, com a voz cheia de ternura: "Tenho certeza disso, filho. Você já é uma luz para muitos." O silêncio confortável que se seguiu foi carregado de promessas e sonhos compartilhados. O milionário sabia que a verdadeira vitória não estava apenas no sucesso profissional ou na estabilidade financeira, mas no amor e no legado que poderia deixar. Os meses seguintes foram marcados por pequenas e grandes conquistas. Miguel passou a se destacar na escola, tornou-se um líder entre seus colegas e continuou a desenvolver suas habilidades artísticas e esportivas. O milionário encontrou equilíbrio entre suas responsabilidades, fortalecendo ainda mais o vínculo com o filho. No último domingo do ano, ao celebrar mais um Dia dos Pais, o milionário preparou uma surpresa para Miguel, uma viagem para conhecer a cidade natal do menino, um lugar cheio de cultura, história e tradições que ele jamais havia visto de perto. Chegaram em meio a festas populares, com danças, música e comidas típicas que envolviam todos em uma atmosfera calorosa e vibrante. Miguel se emocionou ao rever
Suas raízes e o milionário se encantou com a riqueza daquele mundo tão diferente do seu cotidiano. Durante a festa, Miguel subiu ao palco para dançar uma dança tradicional, segurando a mão do milionário, que assistia com lágrimas nos olhos. Naquele momento, os olhares deles se encontraram e não precisaram de palavras para entender que, apesar das diferenças, haviam construído algo único e verdadeiro. A volta para casa foi silenciosa, mas cheia de sentimentos profundos. O milionário sabia que a vida não seria sempre fácil, mas que com amor, paciência e coragem poderiam superar qualquer obstáculo. Em seu coração, uma certeza definitiva de Miguel não era apenas seu filho de coração, era a razão de sua transformação, o motivo pelo qual ele se tornará uma pessoa melhor. Eles estavam prontos para escrever novas histórias juntos, cheias de esperança, respeito e amor incondicional. O pedido feito com lágrimas e coragem naquele primeiro dia dos pais havia mudado tudo, e agora, o futuro se descortinava diante deles com a promessa de um novo começo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o promessa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.